sensíveis mais uma vez a te ouvir. É o que eu peço e apresento diante do Senhor. Amém. Amém. Amém? Amém. Irmãos, eu quero convidá-los desde já a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 25. Do 1 ao 13 nós vamos ler. Eu não passei para os irmãos, então vai ser no ao vivo. Amém. Eu vou ler junto com os irmãos. Quem tiver com a sua Bíblia, pode ler pela Bíblia, mas quem não estiver, temos aqui o telão, amém? Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens, que pegaram as suas lâmpadas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas suas vasilhas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam ao encontro dele. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e a hora. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, se eu pudesse intitular essa nossa ministração aqui hoje, eu falaria sobre a perseverança. E enquanto eu estava buscando na realidade por essa ministração, e Deus falou comigo na madrugada, enquanto eu estava dando leite para o meu filho, Deus trouxe essa palavra sobre as virgens prudentes e insensatas. Irmãos, esse contexto, ele vai retratar justamente Jesus Cristo falando para nós através de parábolas. E por que ele usava parábolas para mim e para você? Porque existiam pessoas que lá atrás não estavam prontas para ouvir de forma sólida. Então ele usava exemplos. Ele exemplificava aquilo que ele queria dizer para alcançar aqueles que porventura ainda não entendiam. E o que essa palavra quer dizer para mim e para vocês? Vigiem desde já, porque a porta ainda está aberta. Nós não sabemos o dia e a hora, mas a certeza que eu tenho sobre a minha vida e sobre a sua é que Ele virá. Ele virá para mim e para você, meus irmãos. Ele virá como noivo. O noivo, ele simplesmente neste contexto, ele não falou o dia que ele chegaria, mas as noivas tinham que estar o quê? Vigilantes. Por quê? Porque a qualquer momento o noivo chegaria. Meus irmãos, eu quero falar para mim e para você um primeiro ponto sobre essa ministração e que Deus trouxe ao meu coração e que é de fato o que ela traz para mim e para você: prudência. Prudência nos nossos dias. E o que seria a prudência? Existem muitas coisas sendo derramadas sobre a mim e sobre a sua vida, muita informação, muita gente tentando colocar coisas aonde não são. E Deus fala para mim e para você: é hora de sermos prudentes, é hora de sabermos aonde estamos entrando, é hora de saber a forma que estamos buscando. Sabe por quê? Porque a prudência, ela vai te levar a caminhos perfeitos, aonde Deus pode estar abrindo portas para a sua vida. Ei, se você chegou aqui esta noite pensando: ai, Senhor, será que o Senhor tem um caminho para mim? Eu vou falar para você: Ele está no caminho dos prudentes, porque a prudência vai te abrir portas aonde o Senhor está na sua frente. Ei, primeiro ponto para mim e para você: sejamos prudentes. Sejamos prudentes, pois o mestre é um mestre de excelência, meus irmãos. Ele chamou as noivas e ele queria ver as noivas prudentes.
Ou seja, a prudência antecipou a chegada do noivo. Ei, se estão te zombando porque você está zelando pelo certo, eu quero falar para você, persevere. Sabe por quê? Porque a sua prudência vai fazer com que o mestre te veja. A sua prudência vai te levar a lugares aonde ninguém ainda imaginou. Porque o mestre, ele falou aqui para mim e para você, sejamos prudentes. Amém? Glória a Deus. E o contrário da prudência é a imprudência. Então, aqui vai um outro ponto, dentro dessa ministração que fala as nossas vidas. Os imprudentes, eles não habitaram a chegada do noivo. Ou seja, a imprudência, ela nos afasta do Senhor. E de que forma, às vezes, eu e você somos afastados? Quando eu e você decidimos buscar as outras coisas, ao invés de renunciar para começar a buscar as coisas de Deus. Ei, talvez você entrou por aquela porta hoje, esta noite, e você ainda estava relutante com algumas coisas e tirar algumas coisas da sua vida. Pois o Pai está falando para mim e para você sobre este altar. O controle tem que ser meu. Eu tenho que controlar o controle da sua vida. Sabe por quê? Porque quando eu estou no controle, meu irmão, meu irmão, eu vou te levar para outros lugares que você não imagina. Eu vou abrir portas que você ainda não pisou. Sabe por quê? Porque o possível é contigo, mas o impossível é com o Rei dos Reis, é com o Senhor dos Senhores. Ei, entendi uma coisa, a imprudência para o cristão, ela tem que ser tirada de lado. Sabe por quê? Porque o imprudente, ele vive como se hoje fosse simplesmente um dia de anseios. Anseios em qual sentido? Eu vou fazer, eu faço e acontece. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, quem faz e acontece é Ele. Ele faz, Ele acontece. Sabe o que eu e você podemos fazer para poder chamar a atenção dele? Eu vou te dar o primeiro caminho. Para você que está assistindo a gente, eu vou te dar o primeiro caminho para a gente. É buscar a palavra de Deus. Ei, você quer ser transformado? Aqui tem a palavra. Você quer ter sua vida renovada? Aqui tem a palavra. Ei, você quer mudar a chave da sua vida? Ei, aqui tem uma palavra. O Mestre está te chamando a um convite para a prudência. Sejamos prudentes enquanto é tempo. Sejamos prudentes enquanto o Mestre nos chama. Pois Ele chama e Ele vê. Ei, o Mestre, será que Ele está encontrando em mim e em você prudência esta noite? Será que Ele está vendo renúncias que geram prudências para a parte dele? Sejamos prudentes, porque o noivo virá. Em breve Ele virá. Aleluia. Ei, meus irmãos, eu quero convidá-los nessa mesma passagem. Por favor, Brian, abre para a gente aí, em Mateus 25, do 2 ao 4. Eu quero ler junto com vocês, novamente. A palavra diz para mim e para você, 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo. Mais adiante, as prudentes, porém, além das lâmpadas, levaram óleo nas vasilhas. Sim. A lâmpada, o significado de uma lâmpada, ele é bem claro, literalmente, é iluminar. A lâmpada, ela traz luz. Ela traz luz aonde não tem luz. E essas noivas, qual era o significado de pegar as suas lamparinas, meus irmãos? Era justamente iluminar. Era justamente trazer luz sobre o ambiente, mostrar para o noivo que estamos aqui, estamos vigilantes, estamos prontos. Ei, meus irmãos, chegou a hora de eu e você trazermos luz para mim e para a sua vida. Ei, você não é um acaso, você não está aqui por acaso. O Pai te chama para trazer luz e de que forma clarear os problemas que de repente você está encontrando. Chegou a hora de eu e você continuarmos dobrando os nossos joelhos, porque Ele vai fazer milagre onde não tinha possibilidade. Ele vai trazer cura onde de repente você não via portas para trazer cura. Ele é um Pai que faz o impossível. Traga a luz para os seus caminhos, traga a luz, traga a lamparina para dentro do seu ambiente. Luz para os meus caminhos é a tua palavra, meus irmãos. Luz é a palavra que nos guia. Lâmpada é essa palavra que vai clarear ambientes. Ei, você vai entrar em lugares que de repente só você terá acesso. Seja a luz de Deus sobre esta terra.
Seja a luz de Deus sobre o ambiente. Você quer mudar ambiente, meu irmão? Leva a luz que é a palavra, e a palavra pode ser transmitida através da sua vida. Ah, presbítero, mas eu só tenho uma palavra. Talvez seja essa a palavra que Deus quer usar para libertar os outros. Sabe por quê? A palavra diz para mim e para você: vinde como estás. Vinde como estás, mas eu tenho certeza que se você trouxer a luz de Deus para a sua vida, você não permanece como você está. Você crê nisso? Você crê nessa verdade? Amém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero dizer mais uma coisa para vocês. A palavra vai dizer para mim e para você que eles não levaram só as lamparinas, eles tinham azeite. Ei, você está entendendo? Cadê o seu azeite, meu irmão? Cadê o seu azeite que vai girar portas? Cadê o seu azeite que vai fazer o mestre chegar e vai trazer luz sobre a lamparina? Deixa eu trazer um contexto para vocês. Essas lamparinas, de que forma elas clareavam? Elas clareavam com azeite. E o azeite, ele simplesmente, na época lá de trás, ele era utilizado justamente para poder fazer esse ecossistema, trazer o que? Luz. Então era necessário ter azeite. E na parábola vai dizer para mim e para você que o azeite das sensatas, eles estavam na onde? Na vasilha. Ei, cadê o seu azeite? Cadê a sua vasilha? Eu quero dizer para você, o azeite não pode cessar. O azeite não pode faltar. Ei, ele está sobre esta noite derramando azeite sobre a minha e sobre a sua vida. Ele está derramando azeite sobre as nossas casas. Ele está derramando azeite e trazendo cura sobre a minha e sobre a sua vida. Receba azeite da parte de Deus sobre a sua vasilha. Ele está na hora de encher essa vasilha e fazer o extraordinário dele. Ele derrama azeite, deixa o azeite derramar. E não só deixa o azeite na sua vasilha, porque a sua vasilha, ela também, hoje ela ainda pode transbordar sobre a vida de outras pessoas. Hoje ela ainda pode trazer outros por aquele caminho. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta e o noivo, ele fala: vem, vem enquanto se pode achar. Vem enquanto é possível ver o mestre. E o mestre fala para mim e para você esta noite, meu irmão. Tenha seu azeite aí. Receba azeite, derrame azeite da parte dele. Aleluia! Glória a Deus! Você pode glorificar a Ele? Aleluia! Glória a Deus! Se Deus é lindo. Meus irmãos, as vasilhas elas precisam estar cheias. E a vasilha, ela é um lugar de armazenamento. De que forma eu vou armazenar o azeite que está sendo derramado, pastor? Eu vou armazenar ele de que forma? Orando, me consagrando. Sabe uma coisa que a gente sempre fala aqui? É oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Sabe por quê? Porque o mestre, ele é trino. Ele é Deus, Pai, Espírito Santo. E sabe de uma coisa? Se você seguir esse caminho, eu posso te falar uma coisa. Você vai abrir portas espirituais. Você vai encher a sua vasilha de uma forma que outras pessoas não vão entender. Mas o mestre que está lá em cima vai começar a gerar coisas sobre a sua vida que você vai falar e vai testemunhar e testificar sobre essa casa, Gleison. O mestre está a te chamar. Use o seu chamado. Sabe por quê? Porque ele ainda assim está te vendo. E esses dias de oração, esses dias de renúncia não são em vão. Esses dias o mestre ainda continua falando para a sua vida: ei filho, eu estou te vendo. Continue derramando sobre a sua vasilha o meu azeite, deixa derramar, porque eu estou derramando azeite sobre a sua vida. E você vai testificar sobre esse altar que grandes coisas Deus fez e fará através da sua vida. E esse é um Deus, meus irmãos, que continua derramando. Se você crê que Ele está fazendo, enche a sua vasilha hoje. Sabe por quê? Porque nós não sabemos o dia que Ele virá. Mas enquanto Ele não vem, eu e você continuaremos a falar sobre o Evangelho. Nós continuaremos a falar de uma palavra que liberta, de uma palavra que transforma, porque ela transforma mesmo, ela abre porta mesmo, ela cura mesmo. Ei,
Se você chegou e pensou, eu sou ateu, meu irmão, você era à toa, porque você encontrou um propósito para a sua vida. Você encontrou um propósito que Deus está falando com você esta noite. Ei, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim, venha a Ele. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. A vasilha tem que ser dele. Deixa o óleo derramar, mas deixa o óleo derramar para que você possa armazenar ao ponto de incendiar esse altar na presença dele. Eu vejo o mestre levando pessoas aqui por caminhos que você ainda não andou, mas são caminhos bons que de fato você vai testificar e falar: eu cheguei, mas ele me levou. Eu não podia, mas ele abriu o caminho. Não é pela sua capacidade, não é pela sua estatura, é pela graça, é pela misericórdia, é pela unção que ele vai derramar sobre a sua vida. Tem pessoas lá fora esperando uma palavra sua, da sua boca. Você tem que derramar da forma que ele tem transbordado sobre a sua vida. Não queira ser igual, eu vou ser igual ao bispo, eu vou ser igual ao presbítero, ao pastor. Deus está dando palavra para você. Tem a sua identidade, fala da sua forma. Sabe por quê? Você pode ter exemplos, mas Deus vai ser o maior exemplo da sua vida. Ele é o centro da igreja. Enquanto ele é o centro da igreja, os milagres acontecem. Você vê o falando dele? Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Oh, aleluia. Deus bom, Deus de amor. Senhor. Glória a Deus. Irmãos, obrigado, Leite. Eu quero dizer para você, abre para mim, por favor, Brian. De novo, o Brian saiu, peço para ele. Perdão, hein, Brian. Romanos 12, 12. Eu quero te falar uma outra coisa. A vasilha, ela vai encher enquanto eu e você tivermos perseverança. Vamos ler essa palavra juntos. Romanos 12, 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ei, o mestre está falando para mim e para você. A oração. Lembra que eu falei? A oração. Joelho no chão. Perseverança. Existe uma forma de gerar milagre. E essa forma é perseverar. Persevere em oração. Persevere no mestre. Persevere buscando. Persevere mesmo não vendo. E se você ainda não está vendo, o Pai está falando para mim e para você esta noite. Eu ainda não vejo. Persevere. Eu ainda não estou vendo. Ele está falando persevere. Persevere na oração, porque Ele está te vendo. Ele vai fazer. Persevere. Irmãos, a perseverança vai gerar para você vida. A vida que Deus tem para você é através dessa perseverança. E essa perseverança que gera a esperança. A esperança gera perseverança. Eu quero dizer para você, a esperança que Deus está gerando no meu e no seu coração. Continue firmes no propósito que Ele tem colocado sobre a sua vida. Continue com os joelhos dobrados. Continue entregando o controle para Ele. Porque enquanto Ele está no controle, ele está cuidando de tudo. Enquanto ele está no controle, ele sabe o tamanho do vento. Ele nunca perdeu o controle do mar, sabe por quê? Porque se ele mandar, o mar se acalma. Se ele falar, a tempestade cessa. Se ele falar parou, ela para. E ele é possível fazer isso de que forma? Ele precisa estar dentro do barco. Porque quando ele está dentro do barco, ele pode dormir, o vento pode vir, pode balançar. Mas se ele está no barco, não vai naufragar. Não vai naufragar o seu barco. Persevere na oração. Ele está abrindo porta para a sua casa. Ele está abrindo porta para as suas vidas. Ele está trazendo a cura que você está esperando. Persevera, meu irmão. Persevera, pois o Mestre nos chama a perseverar. A prudência é um caminho. E o caminho da prudência gera esperança. E a esperança gera perseverança. Aleluia. Deus maravilhoso, Pai. Tu és bom. Tu és bom. Irmãos, eu quero te falar uma outra coisa. No caminho da perseverança, vai exigir uma outra coisa sobre mim e sobre a sua vida.
Renúncia. Você já ouviu essa palavra? Renunciar significa abrir mão de algo. Renunciar significa abrir mão de alguma vontade. A renúncia, ela geralmente vem de encontro àquilo que geralmente eu e você não queremos fazer. Geralmente eu e você queremos manter o controle. E quando eu tenho controle, eu domino, certo? Eu domino as coisas. Mas o mestre, ele te convida sobre esta noite. Dá o controle para ele. Renuncie o controle. Renuncie àquilo que porventura você está falando. Eu estou no controle. Até hoje você estava. Mas hoje chegou o dia de você tirar o controle da sua mão e entregar o controle para as mãos do mestre. Ei, o mestre é um mestre que precisa estar no controle. E por que ele precisa? Porque ele fez o controle, meu irmão. Ele criou a minha e a sua vida. Ele é o Deus da vida. E simplesmente dar o controle a ele significa que ele continua sendo o centro. Ele continua dominando sobre todas as coisas, governando sobre todas as esferas das nossas vidas. Renunciar tem um propósito, e no começo pode parecer até difícil, quando eu renuncio às minhas vontades. Meu irmão, é difícil. Mas quando eu vejo que o mestre começa a fazer o controle dele, que é bom, perfeito e agradável, aí, meu irmão, eu começo a ver que o controle deveria sempre estar na mão dele. Porque quando ele começa a mostrar, e Deus está falando aqui, eu vou mostrar para a gente sobre esta semana, eu vou mostrar sobre casos aqui, que o controle continua comigo. Sabe aquela oração que você está fazendo? Eu vou mostrar para você que o controle é meu, não foi em vão eu assumir o controle. Eu vou mostrar para você e para sua família que o controle sempre continuou na minha mão. E você vai testificar as maravilhas de Deus, porque eu entrei sobre a sua casa. O controle está comigo e podem até falar, eu vou soprar. Ei, meu irmão, pode soprar o vento, pode soprar a tempestade, mas a casa que está na rocha, ela não cai, porque o Pai continua sendo o centro, o Pai continua sendo o fundamento. Ei, podem até falar, mas a sua renúncia vai gerar vida sobre a sua vida. E essa vida vai ser vida para transformar, meu irmão. O Pai falou para mim e para você que se Ele está no barco, tem vida para a sua vida. Se Ele está no barco, Ele vai acalmar a tempestade. Se Ele está no barco, Ele vai cessar aquilo que de repente estava sangrando. Eu quero dizer para você, se Ele está no barco, você vai testificar o poder desse Deus. Você pode glorificar o nome dEle? Amém. Deus maravilhoso. Meus irmãos, a renúncia, ela vai te gerar caminhos. Ela vai gerar caminhos. No começo pode até parecer difícil. No começo pode até parecer doído. E de fato, o mestre, ele vai forjar eu e você. Ser forjado por ele é ser resistente. Por que que o Pai nos forja? Porque, você sabe por que o fogo? Porque quando a gente diz, vem como fogo, como aqueles dias em Pentecostes, e às vezes vem fogo, fogo, meu irmão, ele vai tirar as impurezas. Fogo, meu irmão, ele vai tirar aquilo que não presta. O fogo, ele vai queimar. E o incendiar, o incendiar de Deus, ele está tirando o que não presta da minha e da sua vida. Ele está tirando aquilo que não deveria estar, porque ele vai colocar azeite sobre a sua vasilha. Ele vai tirar aquilo que não presta, para que você traga mais frutos sobre a vida de outras vidas, e testifique sobre a vida dele, sobre o altar. Deixa Deus continuar trabalhando. E de repente você pode até falar, vai ter um aperto. Tem aperto. Mas depois que o aperto sai, meu irmão, você cresce. Você começa a testificar aonde você não dava fruto. Deus faz você gerar fruto. Sabe por quê? Porque ele começou a regar as suas sementes. Continue jogando sementes. Continue jogando sementes. Continue jogando sementes sobre o altar. Continue jogando sementes sobre a sua vida. Nenhuma renúncia, Deus está falando para mim e para você esta noite, é em vão. Nenhuma renúncia é em vão. Nenhuma renúncia será em vão. Porque enquanto ele for o centro, enquanto eu e você renunciarmos por ele, ele vai derramar graça sobre a mim e sobre a sua vida. Quantos creem aqui? Amém, aleluia. Ei, Deus maravilhoso. Irmãos, abre para mim, por gentileza, em Apocalipse 3,
capítulo 20. O mestre está fazendo aqui um convite hoje para mim e para a sua vida, a prudência. O mestre está fazendo um convite para você ser prudente, vigiar. E se você estava de repente pensando, eu vou dar meu jeitinho, o mestre está falando para você hoje, ei, não tem jeitinho comigo não. Deixa esse jeitinho na minha mão. Continua entregando para mim. Continua sendo prudente. Ei, continua, sabe? Continua jogando azeite sobre a sua vasilha. Continua enchendo. Porque enquanto você ainda não está vendo, Ele está trabalhando. Enquanto você ainda não está vendo, Ele continua cuidando. Continua orando, continua orando. Continua orando, continua orando, continua orando. Continua orando, porque Ele está falando. Continua orando. Ei, você ainda não vê, mas Ele está trabalhando. Você ainda não está vendo, mas Ele está cuidando. Você não sabe o livramento que Ele está te dando, mas Ele já está providenciando. Ele está cuidando de você. Continua orando, continua orando. Continua orando. Sabe por quê? Porque o Mestre te chama, o Mestre chama. Vocês continuem orando. Oh, aleluia. Glória a Deus, a palavra vai dizer para mim e para você, santo, santo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Eu vou falar de novo, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantos creem nessa verdade? O mestre está sobre a mim, sobre a sua vida hoje batendo. Hoje ainda é possível, meu irmão. Hoje ainda ele fala para mim e para você, a porta ainda está aberta. Basta eu e você virmos aqui, bater. Chegou a hora de bater. Chegou a hora de você bater. Se você tinha pensado, eu vou parar. Eu não estou vendo. Mas será que realmente dá certo? O mestre está falando para mim e para você. Continua batendo. Continua batendo, porque quando eu entrar, você vai ver que vai ser casa transformada. Quando eu entrar, você vai ver o que é ser milagre. Continua batendo, porque o mestre Natan está falando para você hoje. Continua batendo, porque eu estou vendo. Eu estou vendo as renúncias que estão sendo feitas. Eu estou vendo as renúncias que estão sendo entregues sobre a sua casa. Continua batendo, porque o milagre é grande. A porta vai se abrir. E quando a porta abrir, ele vai testificar, ele vai entregar. Continua batendo, porque hoje talvez você não vê, mas ele está falando assim, quando a porta abrir, os outros vão olhar e vão falar, é tão grande, é tão belo, mas como foi? Vão falar que foi de repente, mas eu posso adiantar para você que o de repente de Deus levou tempo, o de repente de Deus levou renúncia, o de repente de Deus levou muita oração. Continua batendo. Você pode glorificar a Ele? Aleluia. Deus é bom. Continua batendo. Se você porventura pensou, eu vou parar de bater, Deus está falando para você, continua batendo. Essa porta vai abrir. Seja prudente. Seja prudente, porque o mestre está te chamando hoje para prudência. Enquanto os imprudentes continuam gastando o seu tempo com bebida, imoralidade, imprudências, os prudentes estão aqui dentro, orando, jejuando, transformando, buscando. Tem milagre aí através de cada uma dessas vidas. Eu vejo pessoas sendo alcançadas por cada um de vocês. Pessoas que, de repente, o primeiro encontro não vai ser a palavra, mas o primeiro encontro vai ser esta palavra que sai sobre este banco. Vai ser esta palavra que exala. Sabe por quê? Porque quando encontrar a sua vida, vai ver que você vive a palavra. Vai ver que a palavra que é gerada através desse altar, ela é derramada sobre a sua vida. E isso daqui é uma pequena dose. Não adianta eu, o pastor, o presbítero vir aqui falar também. Não adianta só a gente falar. Se você não continuar buscando, se você não continuar renunciando, se você não continuar buscando na sua casa, aqui você começa a incendiar na sua casa. Você tem que
botar fogo, meu irmão. Você tem que botar fogo, sabe por quê? Porque ali você está entregando a sua oferta. Ali você está entregando ali aonde você verdadeiramente vive, aonde verdadeiramente as renúncias são apresentadas. E aqui eu entrego a minha oferta, mas na minha casa, ali tem que ter um altar de adoração. Ali tem que ter um altar de busca, meu irmão. Ali tem que ter um altar da minha prudência, sabe por quê? Porque se eu e você em casa buscamos, eu tenho certeza que aqui você vai voar, você vai explodir. Sabe por quê? Porque você precisa começar a ser forte dentro da sua casa. Dentro da sua casa. O buscar a Deus é em casa. O buscar a Deus é dentro das paredes, onde ninguém está te vendo. Aqui é fácil. Aqui às vezes as pessoas vão ver e vão falar, é fácil. Se você precisar começar buscando aqui, para externar dentro do seu lar, comece. Mas não deixe o que começou aqui terminar aqui. Leve para dentro do seu lar, leve para dentro da sua casa, leve para dentro da sua família. Eu sei só falar o Pai Nosso, fala o Pai Nosso. Eu sei só falar uma palavra, fala uma palavra. Sabe por quê? Porque o mestre, ele conhece. O mestre chama você de filho. Você acha que o verdadeiro pai não conhece o seu filho? O verdadeiro pai sabe quem você é e ele te chama pelo nome. Ele chama você pelo seu nome porque ele sabe quem você é. Antes mesmo de você ser, ele já sabia que seria você. Ele já sabia que seria o seu propósito. Já sabia que ele ia abrir a sua porta. Ele te conhece. Faça-se conhecido dentro da sua casa. Está na hora de você começar a buscar dentro do nosso lar aquilo que a gente quer transformar aqui fora. Está na hora de você chegarmos por aquela porta, sabendo que Deus já fez, mas Ele fez dentro da minha e da sua casa. Ele começou dentro para externar para fora. Eu posso te dizer uma coisa: a videira ela vai crescer primeiro para dentro, ela vai mais fundo, ela vai crescer em raízes. Deus está falando para mim e para você: tenha raízes, tenha raízes. Raízes são prudência, raiz é gerar prudência, tenha raiz, tenha raiz. E quanto mais fundo você for, onde ninguém está vendo, quando eles começarem a te ver, o mestre vai falar para mim e para você: eu fiz você ser visto. Mas sabe por quê? Porque primeiro você cresceu para baixo. Você cresceu enquanto ninguém falava de você. Você cresceu enquanto ninguém falava, mas quem é esse? Porque quando você estava crescendo, eles não estavam vendo. Quando você estava crescendo, ninguém sabia quem você era. Mas quando eles te conhecerem, vão falar: ah, Danilo, é o Danilo que eu conheço. É o Danilo que eu conheço, que Deus é através da vida dele. Vão falar: é grande. É grande demais esse ministério, mas sabe por quê? Porque ele começou a crescer enquanto ninguém estava vendo. Ele começou a crescer enquanto o joelho estava sendo dobrado dentro da casa, enquanto o jejum estava sendo entregue, enquanto ninguém estava vendo, porque o que vão ver através da vida dele vai ser só um testificar do que ele começou a fazer enquanto ninguém estava vendo. Deus é sobre a vida, sobre a sua vida. E vocês vão ver as maravilhas que Deus vai fazer enquanto você continuar crescendo, enquanto ninguém está vendo. Aleluia. Meu Deus. Eu já vou caminhar para o final. Mas eu quero falar para você. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Enquanto você continuar crescendo. Sabe? Tem certas coisas. O que ninguém vê, de fato ninguém atrapalha. E é por isso que o convite é cresça no secreto. Cresça no secreto. Mas crescer no secreto vai gerar raízes. Porque hoje ninguém vê. Mas vão ver e vão testificar. Eu tenho falado aqui, minha esposa é testemunha disso. Quantas orações ninguém viu. Quantas lágrimas ninguém viu. E hoje desfrutar e viver alguns testemunhos é porque enquanto estava orando, ninguém estava vendo. É porque enquanto estava buscando, ninguém estava vendo. Talvez as pessoas vejam e às vezes se perguntem: ah, para algumas coisas parece fácil demais. Ah, meu irmão, vocês não sabem quanto choro foi. Vocês não sabem quantas renúncias foram feitas. Sabe por quê? Porque enquanto ninguém vê, a gente cresce. Enquanto ninguém vê, as raízes vão continuar crescendo. A vida do cristão, para mim e para você, eu vou dizer para você, sabe o que é? É um crescer constante. As raízes, elas têm que estar crescendo constantemente.
porque só vão ver uma pequena parte do que já vai estar solidificado aqui embaixo. Ei, a raiz que Deus está te dando hoje, a semente, o azeite que Ele está derramando sobre a sua vasilha, é para continuar crescendo, é para continuar crescendo. Enquanto você cresce para baixo, Ele está falando para mim e para você, Ele vai fazendo você ser visto para cima, Ele vai trazendo as possibilidades para você, Ele vai fazer acontecer. Ele é um Deus do possível sim, mas o impossível majoritariamente porque Ele continua sendo Deus. Quando o homem fala não dá, e ele fala, não dá? Não dá? Não dá? Você tem certeza? Meu irmão. Aí ele começa a agir. Porque o homem tem um plano. Deus tem uma promessa. O homem tem planos. Deus tem promessas. O homem tem planos, mas Deus tem promessas. E quando Ele derrama uma promessa sobre a vida, quem tem promessa de Deus, Ele vai derramar azeite. E eu creio que aqui tem promessas de Deus sendo derramado azeite sobre a sua vasilha. E o Pai fala para mim e para você, breve virá. Deixe a sua vasilha cheia. Deixe a sua vasilha cheia. E porque quando você precisar, a sua lâmpada vai brilhar. A sua lâmpada vai brilhar. Ei, Senhor, Tu és bom. Tu és bom, Pai. Eu creio, Pai, que existem vasilhas sendo cheias aqui, Pai. Pai, eu creio, Senhor Deus, que tem milagres sendo transformado e transmitido, ó Pai, sobre esta casa, ó Pai. Pai, Senhor, Tu és um Deus que tem derramado o Teu azeite, Senhor. Tu és um Deus, Pai, que tem trazido o Teu milagre sobre a sua casa, ó Pai. Eu creio que nós ainda viveremos, Pai, sempre, Senhor Deus, ó Pai, de curas extraordinárias, Pai. Viveremos sempre, Senhor Deus, de abundância para testificar sobre o Teu altar as maravilhas que o Senhor fez, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que o Senhor está transformando lares aqui, corações aqui, o Senhor está transformando vidas, Pai. E vidas para gerar abundância, Senhor. O Senhor está restaurando, Pai, restabelecendo casamentos. O Senhor está restabelecendo promessas, Pai. Promessas que as pessoas estavam achando que estavam perdidas. Mas Deus está restabelecendo sobre este tempo. E as promessas ainda continuam vivas. Você ser vendido, você está numa cova, a promessa não se anula. Jogaram Daniel na cova, mas a cova era só meio, porque a promessa era continuar governando. Eles colocaram José numa prisão, mas a prisão era só o meio, porque ele foi chamado para governar. Posso te falar uma coisa? Tem coisas que de repente você está passando, que Deus está falando hoje. É só o meio, porque o fim, o propósito é outro. É só o meio, porque Ele vai fazer. É só o meio, mas Ele vai continuar a promessa dEle. Ele prometeu, e o Pai que prometeu, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, por fim, eita Deus maravilhoso, glória seja dada a Ti. Mateus 25:13. Por favor, quem puder, abre aí. E agora eu caminho para o final, de fato. Senhor, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia e nem a hora. Sejamos vigilantes. Vigiemos de uma forma incansável, constante. Sejamos constantes em saber que o Mestre vive. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Ele vive e eu posso crer no amanhã. Ele não perdeu o controle. Podem estar num desgoverno lá fora. Ele não perdeu o controle. Podem falar, eu vou tirar isso, eu vou tirar aquilo. Ele não perdeu o controle. Deixa que o controle ele continua na mão dele. O homem pode até brincar e achar que está no controle, mas ele continua controlando tudo. Ele não perdeu o controle. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo bom. Breve virá, e Ele virá para mim e para você, para testificarmos que Ele Ele era, e Ele continuará sendo. Que Deus derrame sobre a sua vida, que Deus derrame sobre a sua casa, que Deus derrame sobre os seus negócios, vida, prosperidade, abundância.
que você possa prosperar, que você possa testificar, e que essa bênção ela não fique só sobre a sua vida, mas ela transborde ao ponto de outros saberem que é Deus, que foi Deus e que é por Deus que Ele está fazendo. Vão ver, vão falar, mas vão testificar o nome dEle através da sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço mais uma oportunidade. Amém.